Bem, consegue me ouvir agora? Agora sim. Boa tarde, tudo Certo. bem? Eu sou o Rodolfo Escrivão de Polícia Federal aqui da Delegacia do Aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Vou apenas fazer a qualificação do senhor e do seu cliente. Em seguida, o delegado Ivo vai assumir o comando da audiência. Tudo bem? Tá certo. O senhor tem como me encaminhar a cópia da sua identidade funcional? Tenho sim. Vou pedir. Você me mandou alguma coisa pelo WhatsApp, não foi? Eu faço uma nova remessa aqui. Tá, senhor. vou pedir para minha assistente aqui já te encaminhar aí, peraí. Encaminhei um boa tarde agora. Tá. Márcia, encaminha a minha OAB pro escrivão Rodolfo, ele mandou um oi aí no WhatsApp, tá? Obrigado. Vai chegar aí, tá, irmão? Certo. Os senhores estão aí pela delegacia do aeroporto? Isso, perfeito. O Flávio vai participar da unidade prisional, né? Isso, exatamente. Tá certo. Você sabe se hoje é só ele ou também um dos presos que foi capturado no outro estado no mesmo dia? Ou se é só o Flávio hoje? Não, eles já foram ouvidos, todos esse outro investigado. Certo. A partir desse momento, apenas o senhor Flávio. Perfeito. Eu vou entrar em contato com a unidade prisional, porque até o momento eles não entraram na nossa sala, e eu já volto já. Tá certo. Tudo bem com o senhor? Doutor Ivo, como é que o senhor tá? Tudo bem, tranquilo. Tá mais fácil de falar lá na presidência da República do que com o senhor, hein? O senhor tá trabalhando muito, hein? Muito trabalho, doutor. Graças a Deus, né? Isso. O senhor teve a oportunidade de conversar com o Flávio antes do ato aqui? O senhor vai precisar de um tempinho para conversar com ele? Eu conversei com ele lá na PF, só que ele foi transferido para um CDP, né? Por conta da prorrogação da temporária. Mas com o Flávio não tem nada assim demais. A gente pode conversar aqui, ele está ciente, porque é claro que é o senhor que está investigando, e no final tenho certeza que o senhor vai apurar, mas o Flávio, nesse crime, ele é inocente, ele não tem nada a ver. Ele perdeu o celular dele. Eu tenho certeza que no final o doutor vai conseguir essa prova. Eu vi que o senhor fez aquele requerimento, até por isso que eu entrei para explicar para o senhor. Eu vi que a tese de defesa é essa, de que ele realmente perdeu o celular. Ele não nega que tenha tido o celular, mas que perdeu o celular. Perfeito, né? Exatamente. Eu vou apreciar todos os requerimentos que o senhor fez, com exceção daquele da munição de fuzil, porque aqueles fatos se referem a um outro inquérito, é apurado no inquérito em separado, enfim, né? Então, eu, inclusive, já despachei remetendo a cápsula para aquele inquérito, para a autoridade policial que preside aquele inquérito, para que ele adote as providências. Mas os outros requerimentos que o senhor fez, todos eles serão apreciados antes de eu finalizar o inquérito e encaminhar isso para o Ministério Público Federal. Tá? Terminando os atos das oitivas, eu devo fazer um despacho, apresentando o relatório final e aí apreciando todos os requerimentos que o senhor fez. Agradeço, doutor. Eu estive lá na PF em São Paulo, até falei lá no cartório, eu não consegui falar com o doutor porque também estava em diligência, mas conversei por telefone. Aí ele me passou um e-mail para mim me habilitar, eu me habilitei, mandei até algumas provas, mas não tive sucesso, vou ter que retornar lá. Eu não sei nem com qual delegado que está, né? Eu confesso para o senhor que durante a diligência, eu, inclusive, estava na casa do Flávio. Isso. Né? Doutor, a diligência que a Polícia Federal fez foi sem novidade, fantástico, porque a gente tem aí as imagens, né? Foi toda gravada. Você vê a disparidade, né, do cumprimento que o senhor fez no alvo, né, da sua investigação, e o cumprimento que o BAEP, no apoio, fez numa pessoa que nem era alvo, apenas porque os dois endereços eram dele, o desastre que foi lá, né, a disparidade. Assim, na verdade, eu não vou entrar no mérito, doutor, porque, né, isso vai estar sendo investigado, Sim, né? claro, o pegado que a gente teve ali no momento foi realmente interromper, na hora, a diligência, preservar dentro do possível o local,
acionar a nossa perícia, né, com um trabalho técnico sério, Sim. e colocar uma outra autoridade policial para que faça uma investigação isenta e apure os fatos. É isso que, na verdade, eu conheço o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não busca culpados, ela busca apurar os fatos. Sim, não, tá de parabéns. Foi Esse é o excelente. trabalho que a gente desempenha e a gente busca, na verdade, a verdade dos fatos. O inquérito é para isso. O inquérito não é para imputar culpados, mas sim a verdade dos fatos, de que forma que quem tem participação responde e quem não tem não responde. Então, nesse caso, eu fico até assim, não quero entrar no mérito, porque... Então, que é oficial, né, na Está sob verdade. apuração. Sim, Está sob apuração, eu não estava no local. Confesso para o senhor que eu nem ouvi, para falar a verdade. Fui comunicado pelo que tinha acontecido por uma parte da minha equipe que estava junto com a equipe do BAEP, né, do que tinha acontecido, mas que foi quando eu saí para comunicar que o Flávio estava com a gente e que estava tudo bem. Né? Então, que seja apurado e, eventualmente, né, a apuração consiga chegar aí às suas conclusões. Não, tá? Aqui a gente vai tratar realmente do fato do envolvimento, né, possível envolvimento do Flávio, enfim, se ele realmente conseguir comprovar que ele não tem participação, o senhor sabe, deve ser longo no processo, deve ser absolvido. Né? A questão é ele realmente conseguir demonstrar essa questão do celular, porque ele não nega o uso do celular e realmente ele fez uso desse telefone durante um período, a gente já sabe, né? E, então a gente aguardar, vamos terminar, concluir a investigação, ele ainda vai responder o processo, as provas vão poder ser reproduzidas novamente, da forma como o senhor montar a estratégia de defesa, né? Mas deixar isso muito tranquilo e dizer ao senhor que todos os pedidos que o senhor formalizou vão ser apreciados. Tá? Assim que eu conseguir parar um pouquinho para finalizar a investigação, que está concluindo, a gente já está próximo do final do prazo da temporada, então eu devo concluir esse inquérito nos próximos dias. Eu creio. Não, na verdade, eu trabalho, né, já há mais de 20 anos nessa área aí, e o trabalho da Polícia Federal sempre foi de excelência. Parece que é outra polícia, né? A gente consegue perceber, né, no trato, na forma de trabalhar, e até mesmo nas execuções, né? Esse caso é um caso atípico, a gente está só batendo um papo aqui. O trabalho dos senhores foi todo gravado, que a casa dele lá é um comércio, né? Então foi de excelência. O réu nem foi algemado, né? Então, não vimos a necessidade para isso, ele desceu muito tranquilo, inclusive foi a esposa dele que veio primeiro. Né? E aí é uma preocupação de saber que ele tinha filhos, era com as crianças. Inclusive as crianças descem, a gente autoriza as crianças a saírem. Tem uma que nem acordou, né? Tem uma criança que ficou dormindo o tempo inteiro, de tão tranquilo que foi. Vamos aguardar ele entrar aqui, doutor. Mas está de parabéns. Valeu, bater um papo com o senhor, viu? Igualmente. Sim. Flávio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Você me ouve e me vê aí? Tá. Agora nós vamos fazer o seu interrogatório, tá? O delegado, o doutor Ivo, que preside esse inquérito, né? Vai ser a primeira oportunidade que você tem de falar com ele, tá? O interrogatório é personalíssimo, né? Então é você sozinho na sua tese. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque a gente conversou e eu e você sabemos que você não tem nada a ver com os fatos. Mas o delegado está investigando um caso cuja prova é um celular que estava no seu nome, tá? Então é isso que é importante você relatar para ele. Eu não vou nem conversar com você em particular, porque você vai falar a verdade. Se eu tivesse alguma preocupação, eu ia conversar, ia te instruir por uma questão de direito de defesa. Então, eu quero que você seja bem claro, categórico, como você fez na custódia, tá bom? Mas agora para a autoridade policial que está te investigando. Sim, senhor. Doutor, nós estamos à sua disposição. Ok, só espera o Rodolfo retornar. Tá certo. Pedir para ele iniciar. Flávio, boa tarde. Tudo bem? Você me escuta bem? Paz de Deus, graças a Deus. Então tá bom. Precisa confirmar algum dado, Rodolfo? O microfone está fechado.
Já estou com a documentação do representante do seu Flávio, está tudo certo. Bom, Flávio, antes da gente iniciar, eu só vou perguntar para o senhor se o senhor já foi preso anteriormente, Sim, senhor. por qual motivo? Eu fui preso já no dia 5570 do artigo 12. Foi localizado todas as Tá certo. E então também já respondeu processos criminais, né? Sim, já paguei tudo, estava tranquilo. Flávio, eu vou, antes da gente iniciar o interrogatório, contextualizar, né, para o senhor, enfim, o que se trata a investigação. Acredito que o senhor tenha conhecimento, mas é importante, né, para antes da gente iniciar o ato. O senhor está sendo investigado, né, por terem sido encontrados indícios de uma possível participação nos fatos que resultaram na prisão em flagrante do brasileiro Mário Augusto Pereira Pinto, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 13 de outubro de 2023, quando ele tentava embarcar num voo da companhia aérea Latam para Portugal, transportando junto ao corpo aproximadamente 1 quilo de cocaína. Tá? Os elementos que a gente tem na investigação apontam, né, que você poderia ter participação nos fatos, tendo participado não só do aliciamento do senhor Mário Augusto, mas como também dos preparativos para essa viagem, né, que resultou na prisão em flagrante dele. Em razão de você estar na condição de investigado, a legislação lhe assegura o direito de permanecer em silêncio, de não produzir prova contra si mesmo. Então, se o senhor desejar exercer esse direito, basta me informar quando lhe for perguntado, dizer, doutor, eu prefiro permanecer em silêncio, vou me manifestar em juízo, né? Mas se você quiser esclarecer os fatos, eu vou prosseguir com as perguntas, tá? O senhor deseja esclarecer ou o senhor deseja permanecer em silêncio? Então, tá certo. Então, vou dar início às perguntas. Primeira pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é se o senhor conhece a pessoa do Mário Augusto Pereira Pinto. Não, não conheço, nunca vi. O senhor já ouviu falar dessa pessoa? Nunca vi. O senhor teve alguma participação nos fatos que resultaram na prisão em flagrante dele? Não, senhor. Nunca tive participação com essas pessoas. Então, o senhor também não cuidou dos preparativos, da logística da viagem do senhor Mário Augusto, que resultou na prisão dele no aeroporto de Guarulhos? Não, senhor. O senhor se recorda de algum desses nomes que eu vou mencionar? Só para que o senhor entenda a contextualização, esses nomes saem da análise do telefone apreendido com o senhor Mário Augusto. São pessoas que tiveram contato com o senhor Mário Augusto antes da viagem dele. O Ellison Lopes, o senhor se recorda desse nome? Não conheço. Leco, Espanha. Também não, senhor. Não tem nenhuma informação em relação a essas pessoas que de repente nos permitam chegar a essas pessoas. Então, o senhor não tem nenhuma informação sobre eles. Não, senhor. O senhor sabe que o senhor surge na investigação a partir de um telefone celular, Sim. né? O senhor se recorda desse telefone celular? O senhor fez uso desse telefone celular? Esse celular era meu, eu perdi na Dutra, vindo do trabalho. Foi na rodovia Presidente Dutra. E eu, na época, não fiz a queixa, mas eu perdi. O senhor se recorda quando que o senhor teria perdido esse telefone? Então, porque nessa época, em 2023, eu fui roubado na Dutra, né? Tava eu e minha filha, fui roubado minha moto. Foi roubado moto, foi roubado o telefone, foi roubado os pertences que nós tínhamos, foi roubado, o ladrão levou. Nessa época eu fiz o boletim do roubo, mas e depois eu comprei outro telefone e acabei perdendo na Dutra. Entendi. Não, mas o telefone que o senhor perdeu na Dutra, o senhor não registrou a ocorrência? Não, aí teve ocorrência. Que seria esse telefone que surge na investigação como contato com o senhor Mário Augusto. Sim, senhor. O senhor se recorda do número? Não, acho que era no final 8, acho. 1881. Isso, acho que é 1881. 80. O senhor não consegue precisar mais ou menos a data de quando que o senhor perdeu esse telefone? Não, eu perdi esse telefone. Não sei se foi. Isso lá de 2023? Só falar. 2023. Tá certo. Tá bom. Doutor,
o senhor quer participar, agregar algo ao ato? Para mim, eu me estou como satisfeito em relação às respostas. Tá? Eu não sei se ele respondeu, excelência, porque a ligação dele está muito ruim, tá? Flávio, a autoridade policial perguntou sobre processos pretérito que você já respondeu, que foi condenado. Você lembra o ano que foi o último processo seu? E o último processo que eu fui processado foi em 2011. Meu último. Tá. De lá pra cá, você teve algum processo? Já teve preso? Não. A última vez que eu fui pra cadeia foi em 2011, que eu saí em 2014. Eu saí de lá já, quando eu fui preso minha última vez, eu tinha parado já com crime dentro da cadeia. Eu saí em 2014. De 2014 até o dia de hoje, eu parei, me regenerei, trabalhando. Eu tenho minha adega, minha mulher tem a sua firma de brinquedo de inflado. E eu parei, graças a Deus, acima do que meu filho, tive um filho, uns 5 anos, nasceu. Como eu não tinha criado meus outros 2 filhos, devido que eu fiquei preso de 2005, aí eu saí, foi 2010, 2011, então aí eu parei, minha mulher falou, você para ou sai, eu parei com o crime e de lá pra cá eu tô levando minha vida trabalhando. Perfeito. Você trabalha com o que exatamente? A gente viu nas filmagens que tem uma adega lá na sua casa. Eu É trabalho isso? com adega. Tá. Sim, senhor. Tá. Além da adega, faz mais alguma coisa? Além da adega, eu ajudo minha mulher, que ela tem uma loja uma firma de brinquedo inflável, piscina de bolinha, cama elástica. Então ela só trabalha sábado, domingo ou feriado, porque as pessoas alugam os brinquedos para divertir em festa, ou festa de rua, ou aniversário. Tá. Em relação a esses fatos que levou à sua prisão, quando você teve notícia desse processo, que você ficou sabendo que você estava envolvido? No dia que fizeram a abordagem na minha casa, os policiais federais entraram na minha casa, me respeitaram, eu e minha família. Aí até mesmo eles perguntou se tinha drogas, se tinha arma. Eu falei, não tenho não, vocês podem entrar. Se vocês tiverem mandado de prisão, ou mandado de busca, ou não tiver, pode entrar, que eu não tenho nada. Aí eles fez as abordagens, tudo, depois eles me chamou e falou, não, nós temos um mandato de busca aqui na tua casa, com droga, com arma, e você vai à delegacia esclarecer um fato que aconteceu em 2023. Em relação ao seu telefone, doutor, eu também não consegui ouvir, tá? O ano que você perdeu ele, que ano que foi? Eu perdi ele em 2023. 2023. Foi a última vez que você teve a posse dele. Isso. Tá. Excelência, eu estou satisfeito, doutor. Ok, então agradeço, doutor Paulo, pela participação, agradeço também ao Flávio, desejo uma boa tarde a todos. Rodolfo, pode encerrar, por favor. Doutor, Bom trabalho pra vocês. agradeço também a oportunidade aí de ser presidido por Vossa Excelência. Desejo também um bom trabalho, que Deus te abençoe e te ilumine aí nas suas decisões, viu? Obrigado, uma boa tarde a todos. A todos, Tá bom. fiquem com Deus. Flávio, fica com Deus, eu vou te manter informado, tá bom? Tá. Um abraço. Deus abençoe vocês. Amém, fica na paz. Ô Flávio, tem algum funcionário aí? Ou você está na sala sozinho? Tô sozinho. Qual que é os próximos passos agora, Flávio? Eu estava conversando com a sua esposa, que a gente está tendo uma estratégia de defesa, tá? Sem combater. Você vê que o delegado, ele tem uma abertura para a gente conversar. Antes da audiência a gente conversou bastante sobre os fatos, tá? Então o que acontece? Porque se eu for para cima com os 2 pés em cima dele, vai ficar ruim, tá? Então, eu vou esperar vencer essa temporária, tá? Se for convertido em preventiva, aí eu vou começar a combater, porque aí já vai ser com o juiz, tá? A título de liberdade provisória, de começar a produzir prova. Todas as provas, estava até conversando com o doutor agora, inclusive estou com o seu processo aberto aqui, eu pedi realização de perícia técnica nos áudios das mensagens, tá? Do celular, né?
Inclusive já tem material para comparar com a sua audiência de custódia que você falou bastante, então dá para fazer perícia na sua voz, tá? Pedi a balística da munição de fuzil, mas está aqui em São Paulo. A PF de São Paulo que está investigando o homicídio do seu cunhado, tá? Então é outro processo. Sua esposa também está por dentro de tudo, tá? Pedi a expedição de ofício às operadoras, ele já falou para mim aqui que deferiu, vai quebrar o sigilo para ver aonde exatamente esse telefone estava, se bate com o seu endereço, tá? Tudo isso daí para que a gente consiga provar que durante esse crime você não estava mais na posse do telefone, tá? Pedir perícia também, né? Perícia técnica, né? Se for necessário, a gente contrata também, porque é um processo que a gente vai ter que brigar bastante, tá? Porque a mula não tá ficando preso, tá? Porque a mula tá entrando no tráfico privilegiado, porque tá provado que o cara é mula, o cara engole os baratos, ele não é traficante. Mas o traficante eles estão pegando pesado, tá? O que tá te segurando aí? Tava conversando com o doutor pessoalmente, lá na delegacia de polícia, e também conversei com ele um pouco aqui, inclusive a audiência é gravada, tá? Inclusive você autoriza, né? Porque sua esposa pediu que eu mandasse para ela, né? Porque seus filhos não te viram ainda, tá? Você autoriza a gravação, né? Sim, pode falar. Então, o que acontece? O delegado falou, ó, doutor, porque a gente tem essa abertura, é diferente de polícia civil, de justiça estadual, né? A gente tem essa abertura para conversar. Ele falou, doutor, o que pega no seu cliente é que eu tenho prova que em 2023 ele estava com o celular. E você estava mesmo, tá? Porque você perdeu em 2023. E o crime foi em 2023, né? Então, precisa ver em que momento que esse telefone foi parar na mão do traficante. É isso que tá pegando, entendeu, cara? Então, se você estava com o telefone celular, o telefone é seu, isso é uma prova material. Agora, nós vamos partir para a parte técnica, né, de perícia, para comprovar que quem falava não era você, entendeu? Essa é a complicação. Então, eu peço que você continue aí com paciência, a gente conversou bastante, né, e você compreendeu, você falou, doutor, demora o tempo que for, mas tem que ser provado isso, a gente precisa do tempo, o importante é que a gente consiga trabalhar. E é isso que eu vou precisar de você, que você tenha um pouco de paciência aí. Eu sei que para você que estava solto, que não cometia crime já há muitos anos e agora ser preso numa injustiça, eu sei que é difícil, mano. Você tá num BO seu, beleza, você tá no corre, né, meu, você sabe que o resultado pode ser positivo ou negativo, né, existe o risco, mas inocente é difícil, cara, é difícil. Pra gente também é difícil trabalhar nesses casos, eu prefiro trabalhar com o cliente que é confesso, que eu sei que é ele, que é correria, porque a gente sabe, né, que o cara tá ali numa situação de risco, porque ele correu, mas agora quando você não concorre para o risco, é preso, ainda tem o cunhado lá executado, né, numa ação que você tá ali de inocente, de chapéu, né, cara, mas infelizmente o erro foi não ter feito o BO desse celular, porque se a gente tivesse feito o BO já ia ajudar bastante, ainda ia ser um pouco difícil porque foi no mesmo ano, aí a gente tinha que provar a data do BO, a data do crime, entendeu? Mas seria mais fácil, tá? Não, tá bom, vou esperar aí. Seja as vontades de Deus aí. Eu estou com a consciência também, porque eu não estou mexendo mais com esses negócios aí. Eu creio que quando eu vi as vozes, tudo certinho, eles vão ver que eu não tenho nada a ver. Isso. Então, o que acontece? Esse tipo de perícia, ele é demorado. Vai vencer a temporária e a perícia não vai estar no processo. Então, eu creio que sem a perícia, o delegado, ele não mantém você solto. Pode ser que ele peça a conversão em preventiva para aguardar a chegada da perícia. Ou pode ser que não, vamos ver. Por quê? Tem dois presos, tá certo? Você, a gente sabe que não tem envolvimento. Mas o cara lá do outro estado, ele tem. Ele fala o quê? Sabe? O cara do CE, na verdade, o que acontece? Não, no interrogatório dele ele nega, tá? Mas a prova dele é diferente da tua, né? Porque o telefone era dele, os locais onde falava, né? E ele estava sendo acompanhado, a comunicação começa com ele, né? Depois ele traz você, que na verdade não é você, o cara que está com o seu celular. Então a prova em relação ao Correio, ela é forte. Em relação a você, ela se fortalece porque o telefone era seu. Agora, o que precisa desvendar? Por que um telefone que era seu entrou nesse tráfico internacional? Justamente no ano que você perdeu. Isso daí que tá pegando, entendeu, irmão?
Mas a gente conversando, né, a gente sabe que nessa você está de inocente, até porque você é um cara experiente. Se você tivesse no BO, você fala, doutor, tô no BO, agora é com o senhor, se vira aí, né? Você entendeu? Então, é essa a dificuldade que a gente tem. Então, vai depender de tempo mesmo, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Esse período, tá? Que você está aí, que é um período que a gente entende que é como se fosse um deserto, é justamente para que a gente pense, trabalhe, né, e que você também, né, se mantenha firme, que é um período que você está sendo testado e provado, né, irmão? Porque você já estava tranquilo, né? Então, tem que ter paciência nisso daí, se apegar em Deus, né? Porque nada adianta a gente fazer o nosso trabalho se a gente não ter fé, né, irmão? Porque você já está sendo injusto, né? Então, essa é a nossa complicação. O delegado, ele não está errado, porque o telefone era seu, é a única prova que ele tem. É isso mesmo. Você entendeu? Deixa eu te falar pra você, se por acaso vier preventiva, da preventiva em diante, aí você vai montar uns HC. Isso. Eles demoram muito para conseguir Analisar? analisar? Como é que funciona? Converteu em preventivo, tá certo? Aí o que acontece? Você deixa de ser um preso temporário, tá? Então você passa a ser um preso que tem uma prisão preventiva, que não tem hora para acabar. Então, pelo menos durante o processo em tese, você ficaria preso, tá? Que é um processo demorado. A partir daí, o que acontece? Como vai ser prorrogada, se for, a gente tem que acreditar que pode ser que não seja, né? Tem que ter essa fé aí, né? Que não seja, né? Deus que eu vou embora. Exatamente, porque Deus é Deus do impossível. Por mais que esteja difícil, Deus vendo que você é inocente vai pôr a mão, vai tocar no coração das autoridades que estão na frente aí, tá? Se for convertida, qual que é o primeiro passo? Habeas corpus com pedido de liberdade provisória. O habeas corpus a gente não entra no mérito, porque não é momento de defesa. A gente vai entrar no mérito dos direitos seu de responder solto ou não, tá? Feito isso, vai ir para o tribunal, agora, regional federal, tá? Porque, como é justiça federal, não é tribunal de justiça estadual. É como se fosse o TJ de São Paulo, tá? E lá, o habeas corpus, ele comporta 2 julgamentos. O primeiro é uma liminar. Lá são 3 juízes, né? Que é o desembargador relator, o desembargador revisor e o terceiro juiz, que é justamente para não dar empate, tá? Então, eles se pronunciam por meio de votos. Então, o relator vai receber o processo, vai fazer um relatório, como o nome dele é relator, e ele, preliminarmente, ele pode conceder ou não a liberdade provisória, tá? Preliminarmente, por quê? Se ele vê que, de fato, está acontecendo uma injustiça, ele concede e depois marca uma data para julgar com os 3, tá? Por isso que é uma liminar. Essa decisão pode ser cassada. Aí ele põe na mesa e os 3 decidem. Contudo, tá? Normalmente, nesses casos, o relator nunca decide sozinho, porque é muita responsabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai oficiar a delegacia, vai pedir mais prova, vai passar a bola para o procurador, né, que é o órgão que representa o Ministério Público Federal, para dar um parecer. Aí marca um dia de julgamento, aí nós vamos ter esse julgamento nos 3. Aí eu tenho uma oportunidade de fazer uma defesa oral de 15 minutos, e lá o relator dá o voto dele, que pode ser favorável ou não. Aí vem o revisor, o nome já diz, ele revisa o voto do relator e também dá um voto. Pode concordar ou não. Digamos que deu empate, tem ainda o terceiro juiz, tá? Que é justamente para desempatar e ele dá o voto dele. Então, as decisões podem ser 3-0 para a gente ganhar ou perder, ou pode ser 2-1 para a gente ganhar ou perder, tá? A liminar é rápida, irmão. A liminar sai entre 3 e 15 dias. Normalmente está saindo em 5 dias a decisão de uma liminar, tá? Perder uma liminar, né, que é provável, tá? Liminar eles negam mesmo. 90% das liminares são negadas, tá? Aí, esse julgamento pelo colégio, que é pela Câmara, tá? Esse julgamento demora cerca de 30 dias, tá? Aí tem esse julgamento, perdemos. Podemos entrar com mais um habeas corpus nesse mesmo processo, agora para o STJ em Brasília, tá? E depois do STJ temos mais uma outra chance, tá?
de fazer o mesmo habeas corpus, agora subindo, como se fosse uma escada, para o STF em Brasília. Aí, se perdermos tudo, a gente volta para o zero. Enquanto isso, na vara, a gente trabalha em duas instâncias, tá? Nos tribunais e na vara. Na vara está sendo processado, defesa preliminar, vai marcar audiência, e a gente consegue trabalhar em duas esferas tentando você pôr em liberdade. Digamos que essa audiência atrase mais, tá? Porque esse processo está bastante demorado, tá? A gente tem a chance de um novo habeas corpus, agora por excesso de prazo, tá? Que aí começa a atrasar. Aí a gente faz a mesma escada, TRF, STJ e STF. Esse é o trabalho que a gente vai fazendo até que a gente tenha uma audiência instaurada, tá? Então é um processo bem demorado, bem complexo, né? Mas com a garantia que a gente vai atacar em todas as esferas. Deu os 30 dias agora dessa prorrogação. Você ganhou a liberdade? Amém. Beleza. Foi convertido em preventiva, a gente já vai começar a trabalhar no dia seguinte, já vamos deixar tudo pronto. Deixa eu perguntar para você, sabe me dizer se referente aos carros, conseguiu tirar, se tem possibilidade de tirar ou só quando terminar o inquérito? Então, acabei de falar com o delegado também, tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o seu processo. A gente fez, tá, o pedido de restituição dos dois veículos, tá, tanto o seu como também o do David, quer ver? Deixa eu abrir aqui, mandado de busca e apreensão, procuração. Ele vai avaliar todos os pedidos, né? Inclusive eu gravei aqui, né? A audiência também ela é gravada, tá? Então ele falou, doutor, eu vou analisar todos os seus pedidos, né? O senhor pode ficar tranquilo e vou decidir no momento oportuno, tá? Tá aqui, ó, restituição de veículo. Então a gente fez da Nayara e do David, tá? No dia 8 de maio, tá? Foi protocolizado. Tanto o da Nayara, que são os dois carros, como também o do David, tá? Então, o que que acontece? O delegado ele tem que analisar a relação do veículo com você e com o crime. Como você ainda está sendo investigado e você nem tinha sido ouvido ainda, então ele não tinha como liberar ainda. Agora que você foi ouvido, agora ele tem que deliberar. O outro réu já foi ouvido, então agora ele vai decidir sobre o término da temporária, sobre a conversão da temporária em preventiva ou não, e sobre a restituição dos veículos, tá? Agora ele decide, e aí a gente vai para a segunda fase do processo, que é a fase processual, porque agora, no final, Flávio, ele faz um relatório finalizando a investigação dele, indiciando quem ele tem que indiciar e mandando para o fórum. Aí a gente deixa de ser investigado e indiciado e passa a ser réu, tá? Aí lá no fórum começa todo o procedimento agora de julgamento. Sim. Eu também creio que, tipo assim, se caso acontecer tudo isso aí, se nós for por fora, até mesmo a mula vai estar lá, creio que ela vai ver eu e falar que eu não sou a pessoa que fala com ela. Com certeza, com certeza. Então, o processo, Flávio, é um momento que a gente tem a oportunidade de trabalhar, de montar todas as provas, que a gente vai ter 90 dias para trabalhar, entendeu? A gente vai juntar a defesa preliminar, vai fazer requerimentos que a gente já fez, na verdade, a gente antecipou, tá? E o delegado já afirmou aqui que vai atender todos, né? Nós vamos arrolar testemunha se for necessário e nós vamos inquiri-los, tá? Inquirir a mula, inquirir o corréu, né? Que também foi indiciado e preso com você, com tudo em outro estado, tá? Então vai ser o momento dos debates, porque a audiência chama audiência de instrução, debate e julgamento. Instrução é instruir, todo mundo instruído, instrui as partes, interroga, ouve todo mundo. O debate, né, que vai ser os defensores contra os acusadores, que são os promotores, que vão representar agora o delegado, e julgamento, o juiz no final vai ter que dar uma decisão. Então, esse é o momento que a gente tem para a gente fazer e produzir todas as provas, tá? O processo é para isso. Tá? Seja, se Deus quiser. Tá? Eu falei com a sua esposa na semana passada, ela foi aí fazer a carteirinha, tá? Então eu creio que semana que vem ela já vai te visitar aí, viu?
Sim. Você está em observação ainda ou já está no convívio? Não, eu tô na. Aqui tem um raio aqui que é da federal, né? Só que nós estamos em 11 pessoas. Quando se vem a preventiva, eu estudo, eu boto no raio dos convívios. Tá? Foi o que eu falei para sua esposa. Eu falei, ó, no CDP, você está no CDP de São Caetano ou São Bernardo? Santo André. Santo André. Tá? No CDP de Santo André, tem um raio que é da PF. Eu falei para ela, só fica os prisão temporária. Né? Sim. Então ela fazendo a carteirinha, ela já consegue te ver. Porque você está na temporária. Né? A visita aí é normal, não é? A visita aqui agora essa semana vai ser no sábado. Tá, aí muda, né? Às vezes sábado, às vezes domingo, né? Isso. Esse mês é no sábado e mês que vem é no domingo. Já não terminou o retiro sua? Tô finalizando aqui. Não, o retiro terminou. Sim, chefe, terminamos. Tá, eu preciso liberar a sala que eu vou fazer um reconhecimento aqui. Tem mais 3 audiências pra fazer. Nossa. Já tô liberando, chefe. Obrigado, viu? Então, esse final de semana aí, se Deus quiser, ela vai te visitar, tá bom? Tá bom, obrigado. Você fala com ela, manda um abraço, um beijo pra ela. Meu filho lá com o Moisés, dá pra todo mundo. Né? Tá bom. Fica com Deus, irmão. Então, fala com o nego lá, manda um abraço pra todo mundo lá. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado. Abraço. Bom trabalho aqui Pra nós. Tchau. Obrigado. Boa tarde a todos, que a graça e a paz sejam com vocês. Você vê a diferença, né? A gente sai de um trabalho na Polícia Federal, aí vem para a Polícia Penal, né? Polícia Estadual, né? O tratamento, né? Não tem nem mais bom dia, nem boa tarde, né? Mas enfim, tá? Hoje a audiência foi atípica, né? Que é uma audiência de interrogatório. Por que interrogatório? Porque é a parte policial. Nós estamos trabalhando num inquérito, tá? Então existe aqui uma prisão temporária. Nós temos 3 tipos de prisões, tá? Flagrante, temporária e preventiva. Então ele está na temporária, ou seja, é uma prisão que tem tempo para acabar. Como é investigação de tráfico de drogas, então é crime hediondo, essa prisão, ela é por 30 dias, sendo prorrogável por mais 30. Ele está na prorrogação dos 30, tá? Então ele está nos 60, que é o tempo que o delegado precisa para fazer toda a apuração e investigação, porque nós estamos falando de tráfico internacional de drogas, né? Aeroporto de Guarulhos, crimes interestadual, um réu fora do estado, outro no estado e o outro fora do país, tá? Então é bem complexa, houveram várias apreensões no decurso do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Houve uma execução, não por parte da Polícia Federal, mas por parte do apoio. Quem fez o apoio? BAEP. O BAEP está matando mais que a Rota. O BAEP vai no apoio da PF, são 2 residências. A PF vai na residência do alvo, que é o meu cliente. Ele é preso, não é nem algemado, tranquilo, casa com criança. A criança nem acordou. De tão excelente que foi feito o trabalho da Polícia Federal. Né? O BAEP vai cumprir o mandado num outro endereço dele, né? E lá está o cunhado dormindo, que não é alvo. O que acontece? O cunhado é executado dentro do quarto, pelo BAEP, não pela Polícia Federal. Então é um processo muito complexo, tá? Então a gente está aguardando o término dessa temporária, já estamos aí com bastante elementos, bastante requerimentos, que será atendido conforme o próprio delegado aí falou, na nossa conversa informal, né, antes do interrogatório. E no final agora da temporária, que já está chegando, né, ela poderá ser convertida em prisão preventiva, né, por conta da complexibilidade. E aí aos trabalhos aí em segunda instância, a título de habeas corpus, entre outros, e na primeira instância, a título de instrução, defesa preliminar, entre outras coisas, tá? O réu, apesar de ser preso temporário, ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Santo André. Esse Centro de Detenção Provisória, ele tem lá uma ala que é da Polícia Federal, né? É reservada para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tem estrutura para manter um preso lá por mais de 30 dias, né? Então, passou de 30 dias, prorrogou a temporária, ele vai para o CDP, mas ele continua ainda preso temporariamente, amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, ele é de querer, porque ele tem promessa na minha vida e na sua. E você, cliente, se for preso, fique calado e me liga.